Fala pessoal, beleza? Mais uma resenha aqui no canal. E a resenha de hoje vai ser um pouco diferente. Acredito que essa seja a segunda resenha de uma produção audiovisual que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Então, a resenha de hoje vai ser sobre uma série da Netflix. O título, né, traduzido para o português, de acordo com a minha colinha aqui, né? Deixa eu abrir aqui minha colinha. Profecia do Inferno. E aí, o título original, Hellbound, eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, né? O importante é que em 2021 estreou essa série com 6 episódios. Eu não posso esquecer, é uma série, uma produção sul-coreana. Acho que é a segunda série sul-coreana que eu assisto ali no Netflix. E eu, sinceramente, desconhecia, né, o potencial de produção que a Coreia do Sul possuía, principalmente no quesito drama. Assim, essa série, principalmente Profecia do Inferno, é uma ideia extremamente absurda, que me lembrou, inclusive, um anime. Né? Eu vou colocar aqui para vocês a capa desse anime, porque agora de cabeça eu não me recordo. O anime que eu comecei a assistir é um anime que já tem um tempo que saiu aí. Eu vou falar ao longo aqui da minha resenha sobre esse anime também. Bom, primeiramente, do que se trata a Profecia do Inferno? E é muito importante ressaltar esse título. Quando eu comecei a assistir e vi ali o título original, que é Hellbound, e eu fui lá traduzir e tal, vi ali, bound é uma palavra que tem muitos significados, mas significados que são sinônimos da mesma palavra, né? E aí eu cheguei à ideia, no primeiro momento eu fiz uma crítica ao título, porque o título ele traz uma ideia que quando a gente olha assim para a capa da série, a gente olha ali o resuminho, o breve resumo que tem ali da série na Netflix, a gente acha que a, a narrativa, né, o roteiro vai falar sobre um assunto, mas não tem nada a ver, pelo menos aconteceu isso comigo. E aí, conforme eu fui assistindo, é muito melhor a expectativa, né, assim, é, passou totalmente das expectativas que eu tinha ali, daquele pré-julgamento que eu tive antes, né, de iniciar pelo menos ali os 2, 3 primeiros episódios, enfim. Então, eu acredito que esse título, levando em consideração uma produção sul-coreana, fez muito sentido, né? Profecia do Inferno, inclusive dá até um certo spoiler, mas na hora que a gente está assistindo, a gente não vê que isso é um spoiler, porque a narrativa, o enredo dessa série, ele é muito bem construído, né? A série, apesar de ser ali 6 episódios, ela é dividida... 6 episódios? Não sei te dizer. Isso, 6 episódios. Ela é dividida em duas partes, em dois períodos, né? Acontece ali uma situação, um arco inicial, por assim dizer. Inicia e se encerra esse arco inicial, e você tem ali um evento, né, que transforma completamente ali, né, o contexto em que se passa essa história, e na segunda parte, até a conclusão, você tem ali a, a concretização, né, desse plot inicial, e ali o fechamento ele traz, né, o famoso cliffhanger, né, aquele final aberto que, né, joga para uma próxima temporada para responder esse mistério que a gente acha que está entendendo do que se trata a série, mas quando chega no final ali do último episódio, a gente percebe que acontece ali uma coisa ali, né, que eu não vou falar, claro, e aí a gente fala, caraca, a gente não sabe realmente do que se trata isso. Profecia do Inferno fala sobre uma história que se passa na Coreia, né, na Coreia do Sul, e a ideia é que um fenômeno sobrenatural começa a acontecer espontaneamente,
sem nenhuma explicação, começa a acontecer. E o que que do que se trata, o que seria esse fenômeno sobrenatural, esses eventos sobrenaturais que vão acontecendo ah, ao longo, né, da narrativa ali da série. Que basicamente é uma pessoa, pessoas geralmente, assim, dá a entender que são pessoas aleatórias, né, que simplesmente aparece 3 criaturas gigantes, bombadas, com, assim, uma cara bem esquisita, humanoides, né? A gente pode colocar assim, humanoides, parecem serem de pedra, parece muito uma coisa meio a cor deles. Eles simplesmente eles aparecem no meio da cidade, sem avisar nem nada. A gente escuta sempre um baque, né? Tipo um tremorzinho assim. E aí eles aparecem. E eles têm sempre uma pessoa em foco, uma pessoa escolhida ali. E quando eles identificam, encontram essa pessoa, eles vão atrás dessa pessoa, começam, né? Essa série é um pouco, de certa forma, ela é um pouco pesada, né? Apesar de ser uma série de drama, mas essas partes, assim, quando aparecem essas criaturas, é bem pesado. Então, quando eles encontram essa pessoa, é como se tivesse marcada. Essas criaturas eles vão atrás dessa pessoa e começam a espancar literalmente e gratuitamente essa pessoa. E depois de espancar até a pessoa não aguentar mais, eles estendem, né, as 3 criaturas humanoides ficam em torno da pessoa, do corpo da pessoa, eles estendem as mãos e um brilho branco, né, uma luz muito brilhosa sai da mão deles e queima o corpo dessa pessoa. A pessoa é queimada viva através dessa radiação, né? Essa luz. Então esse é o plot inicial da série. Criaturas humanoides começam a aparecer no centro de Seul, ou em pontos diferentes, né, do país, e começam a escolher essas pessoas, como eu falei, repito, parece ser uma escolha aleatória. E espancam a pessoa e depois eles soltam, né, um brilho, né, uma luz pelas mãos, e essa luz ela é responsável por carbonizar o corpo dessa pessoa. E fica só ali os ossos, né, os restos mortais da pessoa. E aí quando eles terminam de fazer todo esse ritual, essas 3 criaturas humanoides, eles abrem um portal e desaparecem. Eu confesso que no primeiro episódio que eu comecei a assistir, eu falei assim, caraca, que maluquice, né? E aí eu dei uma chance. Falei, não, vou continuar assistindo pra ver do que se trata. E aí eu continuei assistindo, obviamente, e fiquei encantado, gostei muito, né, do resultado. Só que tem um porém. Nesse meio todo que vai acontecendo esses fenômenos e a polícia começa a investigar, inclusive, começa a investigar como crimes de homicídios, supostos homicídios, mas eles não sabem quem são os autores, porque são aquelas criaturas que aparecem e depois desaparecem, né? Então a polícia começa a investigar como supostos homicídios, né? De pessoas que foram carbonizadas em praça pública. E aí, no meio da investigação da polícia, aparece um rapaz. Enfim, esse rapaz, eu vou colocar aí vai aparecer aqui a foto dele, né? Esse rapaz aqui, né? É, ele, é, ele é um personagem que, no primeiro momento, nessa primeira parte da série, como eu já tinha falado que ela é dividida em 2 partes, né? Em 2 períodos. Nesse primeiro arco da série, ele aparece como um cara conspiracionista, divulgando as ideias dele e mostrando para as pessoas ali que aqueles eventos ele vem presenciando, ele vem estudando há muitos anos. E não é agora que esses eventos vêm acontecendo, vem de muitos anos que vem acontecendo isso. E só agora, né, ele resolveu começar a divulgar essas imagens, né? E ele tem todo uma coleção, uma biblioteca de vídeos mostrando esses eventos acontecendo. Essas criaturas aparecem, espancam a pessoa e depois queima a pessoa com um brilho que sai das mãos dela. E elas não falam nada, essas criaturas. Simplesmente chega, espanca a pessoa, queima o corpo da pessoa e desaparece no portal. Então,
a sensação que eu tive é que esse cara ele começa a divulgar as ideias dele como um cara, um ufologista, por exemplo, né? Você tem aqueles caras que formulam teorias da conspiração ligado, né, à ufologia, enfim. E esse cara, ele não vai para esse lado conspiracionista. Ele vai para um lado religioso. O discurso dele é totalmente religioso. E ele começa a reivindicar que ele tem a explicação para aqueles eventos. E ele dá uma explicação, inclusive. E aí, por exemplo, a mídia, a, o jornalismo ali, como o jornalismo não tem uma segunda voz, uma segunda opinião para falar sobre aqueles eventos, né? Um outro especialista que estuda aqueles eventos, e ele é o único especialista naquilo ali. Então acaba que os holofotes, né, acabam se voltando para esse rapaz, esse jovem líder, né, de um grupo ali que dá a entender que é um grupo que tem bastante poder econômico já naquele momento ali. E ele começa a reivindicar que aqueles eventos, as pessoas que são escolhidas, isso vai se fortalecendo ao longo, né, da série, as pessoas que são escolhidas para passar por aquilo ali, né, é, o que há em comum entre aquelas pessoas, o critério que esses humanoides, né, essas criaturas humanoides, o critério que eles utilizam para espancar a pessoa e depois queimar o corpo da pessoa são os pecados que a pessoa cometeu no passado. E isso é genial, né? Ele começa a reivindicar, e aí, conforme ele vai reivindicando, e como eu falei, como não tem outra pessoa que fala sobre esse assunto ali dentro, né, do país, ele se torna a referência sobre aquele assunto, né? Ele se torna uma espécie de um guru, um líder espiritual. E não é à toa, né? E cada vez mais esse líder, esse rapaz, ele vai conquistando a simpatia do público. Ele vai conquistando o engajamento de outros indivíduos que vão entrando para essa uma espécie de uma nova religião que tem muito, né, uma característica, e a gente coloca entre aspas, de uma seita. Lembra muito uma seita. Enfim, né, então ele começa a ter muita exposição na mídia, ele começa a dar muitas palestras, ele começa a ir a muitas vezes na televisão, e a polícia, nesse meio tempo, começa a investigar sobre esses eventos. Essa organização que ele faz parte, que ele funda, que depois se torna a principal religião do país, ela vai conquistar todo o poder, não só econômico, mas político, vai conquistar a opinião pública, vai conquistar todos os espaços da vida ali. Essa organização que ele cria vai dominar todo o cenário nacional. E tem um evento, né, que vai ser responsável por isso. Esse evento é um momento, nós temos ali uma mulher normal, tem 2 filhos e tudo mais, e ela chega na casa dela, e quando ela chega na casa dela, os filhos estão esperando ela. E no momento em que ela entra na casa, o filho mais velho dela está filmando com o celular, e de repente ele vira para o lado e aparece uma cabeça como se fosse uma projeção holográfica, mas aparece do nada uma cabeça humanoide mesmo, né? Uma criatura, é uma cabeça mesmo, humanoide, de um humano mesmo, né? Com todas as características humanas, e só não tem aqui o olho, né? O olho não é normal, é como se tivesse um raio saindo, assim, uma luz saindo pelos olhos, e uma voz falando para ela, fala o nome dela, o nome completo dela, e fala, ó, fulana de tal, você vai morrer dia tal a tal horas. E depois desaparece. E aí, essa filmagem, né, o filho dela pega, né, tipo, ela pega esse vídeo e ela apresenta para essa organização. Ela apresenta para esse grupo desse rapaz, né, que eu falei que o nome dele, que eu coloquei a foto dele. Ela mostra para ele esse vídeo. E ele nunca antes tinha presenciado esse evento acontecer ao vivo. Então a ideia dele, ele, né, até oferece para essa mulher
que ele pagaria para ela uma quantia muito alta para transmitir em cadeia nacional o que ele chama de, agora não vou lembrar agora o nome do evento, enfim, e aí ele oferece para essa mãe de família, trabalhadora, enfim, uma quantia muito alta para transmitir em rede nacional esse evento, essa profecia para o inferno, né? Não me recordo agora, mas deve falar, enfim. O fato é que antes ela não concorda de início de receber esse dinheiro, deixar para os filhos e tal, ela vai atrás de um escritório de advocacia, um dos melhores que tem ali. E nisso, né, aparece uma outra personagem muito importante, que é uma advogada, que na segunda parte, no segundo período da série, ela tem um papel muito importante. Então, esse escritório, né, quando essa advogada chega ali no escritório, ela se depara com essa situação. A mulher, ela vê a filmagem, eles mostram para ela a filmagem, e ela não acredita naquilo. E ela acha aquilo tudo um absurdo, né? Tipo assim, como assim? Você vai expor a sua imagem para esse pessoal? Eles querem ganhar audiência com isso. Enfim, o fato é que eles quebram a parede da casa dela, colocam ali pessoas com máscaras para ficar na parte mais próxima ali como testemunhas, né? Colocam ela sentada. Não, eles montam toda uma estrutura para transmitir isso. Chega no dia, chega na hora e acontece. Bom, depois desse evento, tudo muda. Passam-se 4 anos e esse grupo, como eu falei, que lá no início ele inicia, né, como um grupo, um singelo grupo conspiracionista, agora, na segunda parte da série, domina todo o cenário nacional. E isso é extremamente sério, porque é um grupo que vai influenciar no pensamento, no comportamento, nas ideias. Depois de falar tudo isso daqui, o que me fez pensar essa série? O que me fez refletir? O que eu posso pegar dessa série? Bom, pelo menos aconteceu isso comigo. Pegar desses eventos e o que acontece, né, na realidade, na nossa realidade, inclusive. Me lembrou muito, por exemplo, a forma como as pessoas, uma pessoa quando ela comete um crime, independente se é um crime hediondo ou não, a pessoa e a família dessa pessoa que cometeu esse crime é extremamente estigmatizada, né? A família é estigmatizada pelos erros, né, do indivíduo que cometeu aquele crime. E aqui na série, quando a gente está na segunda parte, né, 4 anos depois se passam, esse grupo que domina todo o cenário nacional, domina o pensamento, as opiniões, a política, inclusive até dentro da polícia, até dentro do meio político, eles interferem em tudo, eles querem saber de tudo, né? Esse grupo, quando eles descobrem que uma pessoa recebeu, né, uma profecia, eles pegam essa pessoa, eles recolhem essa pessoa, fazem várias perguntas para ela, né, para constatar mesmo que houve ali, né, um contato, né, com aquele evento, o primeiro evento que acontece, que é aquela cabeça que aparece para a pessoa e diz que ela vai morrer tal dia e em tal hora, né? Então, eles pegam essas pessoas, né, já que eles são poderosos, né, nem é a polícia que cuida mais disso, é eles que estão cuidando disso. Então eles pegam essa pessoa, separam essa pessoa e eles têm uma mega estrutura. Tipo, eles têm um auditório com câmeras, iluminação, né? E uma coisa bem piegas, né? Aquela coisa de o líder religioso, né? De vocês está aqui para mostrar o evento que vai acontecer. E não satisfeito com isso, né? De pegar a pessoa que vai passar por aquilo ali, de humilhar a pessoa em rede nacional, a pessoa já está desesperada que vai morrer, né, e vai sentir dor e vai ser espancada, enfim, né? Além disso, eles pegam a família dessa pessoa, coloca dentro do auditório e eles, né, também humilham a própria família do indivíduo, né, que recebeu aquela em tese, aquela profecia.
Então estigmatizam não só apenas a pessoa que recebeu, tanto que as pessoas, quando elas recebem essas profecias, você tem ali, você tem um grupo, por exemplo, que é de fachada, né? Tem ali uma lavanderia, tem vários empreendimentos que utilizam o mesmo nome, que é tudo de fachada, para, tipo assim, não expor essas pessoas para mídia. Para esse grupo não expor eles. Então eles criam uma narrativa de que, por exemplo, o fulano estava devendo muito dinheiro para agiotas e os agiotas foram lá e mataram ele, ou ele se suicidou, para proteger a imagem do indivíduo e também proteger a própria família daquele indivíduo, porque essa grande organização religiosa que quer mostrar às pessoas que foram condenadas para ir para o inferno, eles utilizam a imagem dessas pessoas, eles estigmatizam o indivíduo que foi ali, em tese, que está condenado a ir para o inferno, e não só isso, como eu falei. Eles pegam também a família do indivíduo, coloca dentro do auditório e, sabe, deixa a família, sabe, eles não interferem em nada e deixa a família ver o seu ente querido ali passar por todo aquele sofrimento e depois morrer, né, queimado por aquelas criaturas. Isso me fez lembrar, sabe, me remeteu sobre o processo jurídico que acontece no nosso país. Não só no nosso país, mas em qualquer país, né? Quando uma pessoa comete um crime, ela é presa, tem ali uma investigação, é instaurado um inquérito, tem todo um procedimento, né? Instaurado um inquérito, tem um julgamento, né? Ali no julgamento recebe, né, a pena, é presa, cumpre a pena e mesmo assim, depois de cumprir a pena, sempre é estigmatizado. E a ideia, a proposta, né, quando a gente tem ali, por exemplo, no século XVIII, uma profunda transformação no pensamento no pensamento filosófico, e também isso vai influenciar no pensamento jurídico na França, quando os indivíduos que são presos, eles param de ser torturados em praça pública depois para serem executados, né, enforcados ou guilhotinados, enfim, né? Você tem uma transformação completa e profunda, né, no pensamento jurídico na França, que isso vai influenciando a Europa e influencia nas Américas. Então, você tem todo essa estrutura jurídica, né, para você, em tese, manter a ordem, a lei e a ordem. Em tese, né? A pessoa é presa, cometeu um crime, vai lá, é presa, julgada e depois, né, cumpre a pena dela, sai. E em tese também, em tese, esse processo serviria para ressocializar o indivíduo na sociedade, introduzi-lo novamente na sociedade. Mais do que a gente vê é o oposto do que acontece. E o indivíduo que é preso é estigmatizado, a família desse indivíduo é estigmatizada, enfim, né? Então são todos esses processos que eu consegui ver dentro da série. E uma coisa que estava no mesmo período ali, né, quando eu terminei de assistir a série, iniciou, né, aquele julgamento da Boate Kiss. Não sei se vocês acompanharam, né, mas nas redes sociais, né, a gente viu ali a divulgação, o compartilhamento de momentos, né, que foram acontecendo, momentos assim que são sim uma vergonha. Assim, eu não sou da área do direito, mas tenho muita vontade de estudar, né, de aprender mais sobre essa área. Por mais, né, que houvessem esses indivíduos ali dentro desse processo jurídico acontecendo, e muito importante, inclusive, né, para o nosso país, devido o grau, né, de tragédia que foi, né, o acidente da Boate Kiss, a atuação dos promotores e dos advogados de defesa levando, né, o processo jurídico para algo mais midiático, algo extremamente espetacularizado, por assim dizer, e a própria atuação, né, do juiz do caso, né, ele colocando ali todo mundo no lugar deles, né, falando, olha, a gente precisa racionalizar esse processo, porque se não for assim, não faz nenhum sentido nós estarmos aqui. Então o juiz
né, nesse momento ali, o juiz ele foi extremamente certeiro na fala dele. E depois que eu assisti essa série, na hora que eu vi a cena, tem uma cena, né, de um dos acusados, né, de um dos réus, né, pelo acidente da Boate Kiss, ele entrando no fórum e gritando que eu não sou o assassino, e você vê que ele fala assim num desespero profundo, 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 porque ele sabe que ele já foi, né, estigmatizado, será estigmatizado por isso, assim como a família dele. Então, a série, assim, parece que não, mas me fez pensar muito nessas relações, né? Claro que a série ela vai para uma questão religiosa, mas naquela perspectiva religiosa agressiva, né? Ó, tipo, você pecou lá no passado e agora você vai receber o que você merece. Você vai para o inferno. E a sua família precisa ver isso, né? Todos precisam ver quem é a família do indivíduo que foi pro inferno. Isso é extremamente agressivo, extremamente violento. Basicamente uma série que aprofunda. Claro que outras pessoas podem ver outras nuances, né, durante a série. Eu percebi esse aspecto. A estigmatização do indivíduo, né? Enfim, então era isso, né? Quem tiver o interesse pode ir lá, né, na Netflix assistir a série. Se chama Profecia do Inferno. E se você gostou aqui do vídeo, deixa aqui o like, compartilha aqui com alguém que você acha que vai gostar. Qualquer coisa, comenta aí nos comentários se você assistiu, né? Compartilha aí quais foram as suas impressões. E é isso. Eu vou para lá, ou quer dizer, eu me despeço aqui de vocês. Tô meio perdido. Me despeço aqui de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.